Olá a todos, agora são 9 horas e 33 minutos do dia 25 de janeiro de 2021. E eu sei que a maioria de vocês adora, ouvir eu dizer do meu dia a dia, das coisas, do dia a dia. E eu quero compartilhar com vocês no início dessa semana o que me aconteceu hoje pela parte da manhã. Eu sempre tenho o hábito, de acordar 2, 3, 3h30, 4, 5 horas da manhã, 5h30, porque eu dou vários cochilos, quando eu tô deitado. Então, cada cochilo meu, dependendo do tempo, equivale a 2 horas, 4 horas de sono bem dormido mesmo. É como se eu estivesse dormindo 4 horas seguidos em um cochilo de, um exemplo, 50 segundos, por exemplo. Então eu descanso muito bem. E isso faz necessário por aquilo que eu já narrei para todos vocês, que é a mudança no meu campo energético e a mudança nesses dois DNA, que é o DNA carnal e o DNA da equação divina. Então, o da equação divina sobrepõe ao DNA humano, que em mim já foi alterado. Então, por isso que a linha do tempo, o eixo Tember, ele me favorece de alguma forma, onde em certos momentos eu estou sentado, 1 hora na mesma posição, mas equivale se eu estivesse sentado somente 2 minutos, para que não haja cansaço físico e nem haja uma má circulação, do meu organismo. Então, o tempo em mim, ele é diferente do tempo de vocês. Tanto é que as pessoas que já esteve comigo já sentiu como funciona o tempo perto de mim, né? Então, às vezes eu estou em uma posição por 1 hora, mas equivale 30 segundos que eu estava naquela posição, justamente para me favorecer humanamente falando. E em relação ao sono, também já expliquei, eu não consigo dormir direto, né? Quando isso acontece é porque eu estou muito vazio, mas quando eu acordo totalmente quebrado, ao contrário de vocês, que se dormir a noite inteira, no outro dia tá bem. Eu sou o contrário, se eu dormir a noite inteira, coisa que é muito raro, no outro dia eu tô quebrado. E, geralmente, quando eu estou na casa das pessoas, para não ficar incomodando nem nada, eu costumo recitar um código, um sigilo ou algo do tipo, para eu conseguir dormir, mas sabendo que no dia seguinte eu vou estar totalmente detonado, fisicamente falando, correto? E em outras situações eu simulo estar roncando quando eu vejo o dono ou a dona da casa, ou aquela pessoa que me hospedou, passar pelo corredor para usar o banheiro ou algo do tipo, para trazer para aquela pessoa a sensação de que eu estou dormindo, para que ela não fique preocupada, Porque se passar e me ver roncando, vai achar que eu estou em sono profundo, E às vezes também eu até simulo conversar à noite para poder dar também ter conforto para a pessoa, para falar, poxa, esse aí tá dormindo bem, tá até delirando. Então, o meu organismo ele funciona assim, a minha vida ela funciona assim. Então, hoje, quando eu tomei, o meu café da manhã, eu peguei o carro da minha mãe, fui até a casa que eu comprei, aguei o gramado lá, fiquei lá um período da manhã.
e passei a vassoura, né, no chão, passei uma desempenadeira velha que tinha lá no chão também para arrancar um pouco do gesso que ficou para trás, né? Depois uma pessoa vai lá para poder agilizar tudo para mim. E quando eu estava indo embora, né, para casa da minha mãe, porque hoje eu vou lá para casa, lá para a Vila da Serra, eu senti a mesma sensação que se sente quando alguém, né, com uma dimensionalidade e uma dimensão e uma densidade maior se aproxima de mim. A pessoa, seja ela homem ou mulher, pode estar lá no planeta dele, né? Só dele pensar em vir a mim, eu já começo a ter os sintomas, sabendo que alguém vai chegar a mim, correto? E hoje, pela manhã, não foi diferente. Então, quando foi ali por volta de 8 horas, né, e 35 minutos, eu fiquei dentro da casa, lá tudo tá vazio, né, tá em obra, só o gesso na parede, no teto e a moldura que foi colocado. Agora a responsabilidade minha é o piso, né, e depois a mobília simplificada que eu já narrei para vocês. Então eu percebi como em Mateus Leme hoje amanheceu sol entre nuvem, e tem muita nuvem no céu, eu percebi que a região da casa estava com uma nuvem mais intensificada do que as outras partes, como por exemplo a Serra do Elefante, né? E eu percebi que da nuvem caía orvalho e molhou o chão todo. E quando eu olhei na lateral do chapéu de muro, né, que muitos conhecem como pingadeira, que é aquele acabamento que você coloca em cima do muro, né, para tentar preservar o muro da umidade, ele estava seco, assim também como o fio que foi utilizado nas hastes, né, da cerca elétrica, estava seco. Porém, da metade do muro para baixo e o piso, certo? Que é o concreto que eu mostrei para vocês, que até ele pintou, né, para poder receber as pessoas que fossem olhar a casa para comprar, estava todo molhado. Aí me bateu aquele arrependimento, né? Por que que eu gastei a água para poder aguar o gramado, né? Porque aqui já vai para uma semana que não chove, então o tempo aqui está começando a ficar seco. Eu não interfiro na vontade da natureza, certo? O espírito com E maiúsculo de Eleap, ele sabe de que maneira deve proceder. No passado, eu fazia chover no deserto, literalmente. Eu fazia nevar, inclusive, para atender os meus caprichos pessoais, até que eu levei um puxão de orelha. Então, de acordo com o tempo, nesses 13 anos, né, estando na presença deles, eu aprendi que não se deve contrariar a vontade de outrem para satisfazer a minha própria vontade. Então me bateu aquele arrependimento de ter visto que estava tudo molhado, e literalmente molhado. Para vocês terem uma ideia, como ele colocou um telhado colonial lá, o orvalho foi tão forte que começou a ser como se fosse uma neblina misturada com chuvisco, e aquela nuvem densa, né? Ela foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, e até pela calha desceu água, e desceu água pelo cano. E no chapéu de muro tudo seco, o arame da cerca elétrica seco, certo? O pé de laranja, de limão, a jabuticaba, a mexerica que tem lá, ela ficou totalmente molhada, as folhas pingavam água, e a grama então encharcou de tal forma que quando eu pisei,
a água subia. Então eu sabia que essa manifestação climática estava preparada para que alguém descesse. Então, como eu já falei para vocês, que antigamente eu já acordava pela parte da manhã, lia meu jornal, tomava meu café, assistia minha TV. Depois que eu via e fazia o que eu tinha que fazer, eu reservava o meu tempo para poder entrar em sintonia profunda, né, comigo mesmo, e para poder também olhar as coisas ao redor. Então eu sabia que naquele dia um homem, uma mulher do espaço ia vir. Só que eu não queria saber de surpresa, eu queria ver em antecipado. Então eu sabia tudo que ia acontecer até uma semana à frente, né? Então eu sabia, ó, segunda-feira quem vai vir é fulano, terça-feira ia vir ciclano, aí mudou, vai vir agora fulano. Então eu percebi que ser surpreendido é a melhor coisa que existe, né? Então, eu usei vários códigos em mim, uma combinação de 603 códigos, seguido por 427 sigilos, para que assim, quando eu tentasse ver quem ia vir a mim, devido às manifestações da energia que o próprio planeta gera em mim mesmo e eu gero no planeta, e a existência gera em mim e eu gero na existência, eu optei por ficar cego, surdo e mudo, nesse sentido, para aguardar. Então, observando esses fenômenos, quando eu olho para o alto, literalmente na vertical, olhando para cima mesmo, não é para o horizonte, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a retaguarda, é para cima, eu vejo aquele fundo escamoso, sabe? Grafite, aquele fundo grafite escamoso. A escama parece aquela escama daquele peixe lambari, sabe? Quando você está passando a faca, né, para tirar a escama para você fritar ele. Aquela escama, naquele design mesmo. E eu olho aquele sistema, né, de propulsão que não é a base de motor nem nada, mas ele é sobressaliente. Para quem olha, você tem uma visão de 3 dimensões diferentes, e aquela cor alterando entre o azul, o laranja, o lilás, o branco, né, o opaco. Então, eu vi somente 20% do fundo da nave de Baharratara. Baharratara, todos vocês sabem quem é, porque o artista Valderi desenhou aquela vez para todos nós, e ele retratou ela 100% fiel do modo que ela é. E também já falei de vocês para ela também. Então sabia que se tratava do fundo da nave, né, de Baharratara. Enquanto eu olhava para a nave, para aquele fundo, aqueles 20% que estava pairando aqui, eu entendi que a manifestação daquela atmosfera local em um campo de 360 metros que compõe o lote, né, ela amplificou o fundo dela para que eu visse. Então, 360 metros quadrados corresponde a 20% do pedaço desse fundo da nave que eu vi. A outra parte ficou totalmente invisível por consequência da tecnologia extremamente avançada que eles têm. Correto? Enquanto eu olhava, a própria nave, ela me recepcionou, interagindo dentro da minha mente e falando em audível voz dentro da minha cabeça. Da mesma maneira que eu estou falando aqui para vocês, você ouvir dentro da sua cabeça. E foi aí que, através dessa luz que fica oscilando por baixo da nave, na parte central dela, que parece mais um motor de propulsão e não tem nada a ver com motor de propulsão, Baharratara desceu flutuando, isso é uma novidade, na minha frente, e eu pude novamente olhar para aquela mulher
da alta primogenitude, felina. Dessa vez ela não estava com o traje dela amarelo, ela estava com um traje azul, e o azul alterava entre o azul claro, o azul escuro, meio esverdeado, né? E aí eu convidei ela para entrar dentro da casa. Ela entrou dentro da casa na maior simplicidade e senti o cheiro dela, aquele cheiro suave, combinado com a brisa que ela criou para que ficasse oculto no fundo da nave enquanto ela estivesse lá. Para mim foi algo maravilhoso. E eu já vi isso várias outras vezes onde eu experienciei, principalmente nos prédios onde eu morei. Quando eles pairavam e ainda pairam no prédio atual, em cima da cobertura, eles ficam a uma distância de 50 metros acima e eles criam um campo de energia ao redor da máquina inteligente e eles descem, atravessando parede, né, a laje e tudo mais. Em outra hora, eles apenas se projetam holograficamente para mim, quando eles não vê a necessidade de descer. Mas em relação à energização, tem que ser pessoalmente, né? Tem que ser no toque mesmo. Então, eu conversando com Barra Tara, eu toquei os assuntos que houve na última reunião que eu fui convidado às pressas, né? Onde eu falei dos terremotos e das coisas ruins que estão ao ciclo do que já se iniciou, não está iniciando, já se iniciou. E apresentei algumas coisas, né, que pedido de algumas pessoas, né, que às vezes não prestam atenção naquilo que eu tenho falado por causa do desespero de um ente querido ou algo do tipo e vem recorrer a mim, né? Eu gravei aquele áudio há um tempo atrás falando que eu não sou socorro para ninguém, né? Mas mesmo assim as pessoas ainda acham que devem me procurar para resolver aí os seus problemas. Eu posso resolver o problema de todo mundo? Posso. Só que eu joguei a toalha faz tempo. E todo mundo está careca de saber o porquê. Quem não prestou atenção nesse meu áudio é lamentável. Entendeu? É muito lamentável. E recentemente eu também falei da força, né, que cada um de vocês tem dentro de vocês. Porque cada um de vocês é o próprio Deus personificado, correto? E mesmo assim, o ato do desespero, né, dessas pessoas é de me procurar. E a única coisa que eu posso dizer é aquilo que eu sempre vou dizer, até 2036. Eu não sou a salvação de ninguém. Eu não posso ser o seu guia, seu pastor, seu padre, seu guru, seu mestre, né? Então que cada um se resolva da maneira que tem que se resolver. Cada um se resolva da maneira que compete a solução e a vontade de cada um, tá? Então, eu falando com Barra Tara, eu falei com ela assim, olha, algumas pessoas me procurou nas últimas semanas pedindo, né, que eu ajudasse filhos, filhas. Alguns apareceram com problemas de saúde, outros apareceram com problema de conduta mental, outros apareceram com problema de saúde severo. Eu, Barra Tara, como já deixei declarado e jurado na lei, perante todos os 500 na federação, como é de teu conhecimento, eu de mim só pode prover, né, o desejo. Então, quando alguém
esquece do seu potencial e vem implorar ajuda a mim, a única coisa que eu posso dizer é que eu desejo que aquilo que a pessoa quer aconteça, porque isso aí ainda me compete. E só em situações extremas mesmo que eu vou agir da maneira que eu tenho que agir, correto? E aí eu apresentei o problema, né, de muitas pessoas. E ela disse para mim assim: olha, Arques, todas as coisas têm que seguir seu curso. Então eu falei de fulano, de Beltrano, de Ciclano, e ela não me deu aquela resposta objetiva. Ela não disse assim: olha, Arques, fala para essa pessoa que eu vou resolver o problema dela. Fala com essa pessoa que você está autorizado a usar um código e você restaurar a saúde dessa pessoa 100%. Tanto saúde física, mental, moral, seja o que for. Ela não disse isso, né? O que ela disse foi: Arques, tu bem sabes que tudo tem que seguir o seu curso. Tudo. As pessoas podem chegar a mim e falar assim: Carlos, o meu parente acabou de falecer, ressuscita ele. Se alguém dentre os homens e mulheres do espaço dizer para mim, vai lá e faz, eu faço. Do contrário, eu vou desejar somente os sentimentos, que é aquela palavra humana que a gente atribui quando uma pessoa perde alguém, dado por falecimento, correto? Então, eu joguei a toalha faz tempo. Eu tô cansado, sabe? Da pessoa vir me procurar para poder me contar os problemas que ela pode resolver. Entendeu? Eu tô cansado. Entendeu? Cansado, porque abril agora vai completar 5 anos que eu falo no YouTube. Não é possível que você, ou a sua grande maioria, não descobriu o grande potencial que tem, né? O grande potencial que tem. Não é possível. Eu fico observando pessoas da lista de transmissão, quando estão bem financeiramente, viram um tagalé. Eu até fico nervoso, mas eu prometi não xingar mais. Fica um tagalera. Ixi, essa palavra me enrolou na língua aqui. Fica tagarelando, melhor dizendo, tagarelando para lá e para cá. A pessoa está sem dinheiro, a pessoa fica murcha, né? Pessoas da lista de transmissão, que nem eu falei, eu não tenho nada a ver com o que você ouve, eu não tenho nada a ver com o que você segue. Pessoa da lista de transmissão, não vou falar o nome para não expor, frequenta cultos evangélicos, a missa, aí escuta lá o pastor, e o pastor vai, lógico, né, levar a palavra de Deus para a pessoa, aí a pessoa fica entre a palavra de Deus e entre o meu relato. A pessoa vai na missa aos domingos, aí fica entre a minha palavra e a palavra do padre. 2 pessoas da lista de transmissão frequentam centro de Umbanda, aí fica entre os orixás e os oguns e a minha palavra, né? 8 pessoas frequentam reuniões espíritas, fazem as meditações e a leitura
dos livros espíritas ao redor de uma mesa, né, com uma toalha branca, e fica entre os espíritos e a minha palavra, né? Você não me prejudica em nada fazendo isso, mesmo porque eu pedi para você não acreditar em mim, não é verdade? Então, para mim, tanto faz como tanto fez. Mas você tem que se lembrar que eu pedi para você, e agora falando de um modo coletivo, que quando você for a algum lugar, não me leve com você. Tá entendendo? Não me leve com você. Sabe? Não me leve com você. Sábado, uma pessoa da nossa lista de transmissão me fez um vídeo. Quando eu assisti o vídeo, eu até achei que se tratava de algo que iria acontecer, né? Aí depois que eu vi a voz da pessoa e enquanto eu assisti o vídeo, terminei de ver o vídeo, eu compreendi que era a pessoa e ela foi e escreveu: me desculpe, mas eu queria uma posição sua. E o que aconteceu nessa posição que ela queria? Olha o absurdo, né? Ela me filmou a casa dela. Ela tem assim um oratório, né? Para quem não sabe o que é um oratório, é aquelas casinhas, né, de madeira, tipo um pedestal. E ali você coloca um santo, uma foto de um ente querido. Aí tem os candelabros, né? Ao redor, a pessoa coloca vela. Ela foi me mostrou a imagem, tinha 40 centímetros, uma imagem da Nossa Senhora da Aparecida, vários santos ao redor dela, alguns anjos, né? Feito de cera ou de gesso, sei lá. E ela falou comigo assim que ela não consegue, né, se desapegar daquelas imagens ali. Ela falou que não consegue pegar um martelo e destruir aquelas imagens ali, porque ela me ouve já há bastante tempo, mas ela não reza, segundo o que ela falou, para aqueles santos lá. Mas ela tem aquilo ali como um carinho, porque foi deixado pela bisavó dela, que passou para a avó dela, e a avó dela passou para a mãe, e a mãe faleceu em 2017 e passou para ela. Aí ela veio tentar, né, justificar isso para mim. Eu falei: que problema tem você ter aí o seu rosário, o seu pedestal, né? Que problema tem? Eu não vou te incriminar por você ter a Nossa Senhora dentro de casa, ou um crucifixo com Jesus Cristo pendurado. Eu não vou te crucificar por isso, e muito menos te julgar por isso. Quem sou eu para fazer isso, né? E eu falei com ela: deixa aí a casinha do santo montado. Aí ela foi e foi comigo assim, que também na cabeceira da cama dela tem um crucifixo, mas ela não me mostrou, mas ela tem. É um crucifixo grande de madeira que ela me disse com Jesus crucificado, né? Que é aquilo que todo católico tem em casa, né? Eu falei: que mal há nisso? Ah, porque eu pensei que os inimigos dimensionais iam morar dentro dessa imagem. Eu falei: não existe isso. Você está feliz em ver a imagem aí? Tô. Então tudo bem. Vai lá, tira as imagens, passa um pano, tira a poeira, né, para ficar bonitinho, e tá tudo certo. Porque a minha obrigação aqui, igual eu falei com Barra Ratara hoje, é tão somente mostrar para você que você é um ser supremo. Se você vai ter imagens de santos na sua casa, imagens de Ogum, de caboclo, preto velho, carranca, se você vai ter a Bíblia aberta no Salmo 91, se você vai ter mensagens bíblicas no seu portão, no umbral da tua casa, não tem problema. Isso não vai trazer nenhum mal para sua casa. Quem pensa dessa forma é hipócrita. Tá entendendo? É a sua mente que traz o mal para você. É o seu medo que traz os demônios que existem dentro de você. Porque todos nós somos um demônio. E ao mesmo tempo,
somos anjos também. Já que eu falo com muita pessoa religiosa, eu vou usar esses dois termos, né? Anjo e demônio. Então, se você tem um santo na tua casa, vai lá, limpa ele, encera ele, beija lá a cabecinha dele, os pés dele. Você se sente feliz? Continua assim. O importante é você prometer para você que você se tornou uma pessoa consciente. Então, até isso, né? Pessoas como essa senhora aí vêm me perturbar. Porque o que ela achou? Que eu ia xingar ela? Que eu ia deplorar a imagem de Nossa Senhora? Jamais eu vou fazer isso. Jamais. Né? Jamais. Eu vou mandar ela fechar a Bíblia? Jamais. Eu vou mandar ela pegar os livros espíritas dela e jogar fora? Não vou. Isso vai partir do dia que tais pessoas quiser fazer isso. Eu não tenho direito de ir na casa de ninguém e ditar as regras achando que aquilo que eu estou falando está certo. Não. Mês passado aconteceu um fato de um rapaz, ele dizer para mim que ele guarda a foto do pai dele na carteira, e o pai dele faleceu já há mais de 30 anos atrás. Ele falou, me perguntando, né, coitado, se isso geraria algum mal para ele. Mal nenhum. Se você quiser colocar uma partilheira com todos os entes queridos seu que faleceu, para que todo dia você passe e olhe para a foto deles e lembra deles e dos momentos bons e ruins, é com você, meu querido. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, por isso que eu digo que eu estou cansado de ver, né, essas pessoas me procurando por coisas tão banais, né, por coisas tão insignificantes. Você está entendendo? O dia que você me receber na tua casa, não precisa esconder os seus santos, nem o crucifixo, nem os seus livros espíritas. Você pode estar com uma corrente de pescoço e um crucifixo, ou até com um rosário, ou terço, né? O terço na mão, que eu vou te abraçar do mesmo jeito. Tá entendendo? Você não precisa tirar lá o terço da cabeceira da tua cama, nem do teu criado, com medo de eu ir na tua casa e achar que aquilo ali te faz você ter uma mente religiosa. Porque isso é um problema seu. Eu não tenho nada com isso. Eu vou na tua casa para tomar um café, te dar um abraço, bater um papo. Mas ir dentro da tua casa para ditar regras, jamais. Então essas pessoas hoje, elas estão vendo, né, que as coisas estão estreitando e elas querem de alguma forma mostrar para mim que ainda tem o apego religioso. Não tem problema. Você me ouve porque você quer, né? E eu jamais vou ter algum direito de ditar alguma regra aí para tua vida, jamais. Tá? Jamais. Em contrapartida, outras pessoas, né, me procuram porque parentes estão doentes, a própria pessoa está doente. Eu não vou resolver o seu problema, mas eu vou desejar que ele seja resolvido. Então, se alguém chega para mim e fala assim, Carlos, aconteceu isso, aconteceu aquilo, por favor, me ajude. O que eu vou dizer para a pessoa é o que eu digo para todos. Eu desejo que o teu desejo se conclua. E o meu desejo, ele tem um poder grande. O meu desejo, ele tem um poder grande. Tem coisas que eu desejo para a pessoa que acontece na hora. E eu tenho que me policiar em relação a isso, porque às vezes o meu desejo, ele pode não ir de acordo com que a existência, que é o mesmo que destino, que é o mesmo que sorte, como já expliquei, né? Vou usar essas palavras para você ser um bom entendedor.
para que eu não interfira. Então, às vezes, a pessoa quer alguma coisa e eu desejo para aquela pessoa, aquilo acontece, mas daqui uma semana, um mês, a pessoa vai ver que aquilo ali foi insignificante para ela mesma, que não tinha uma certa urgência ela resolver aquilo ali. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui agora, hoje, às 9 horas da manhã, lá na casa, eu falei com Barra Ratara. Eu falei, Barra Ratara, eu vou dizer o que está acontecendo, mas é por força de expressão, porque a senhorita sabe de todas as coisas, como todos que estão comigo sabem de todas as coisas, como eu também sei de todas as coisas. Mas para a gente criar um diálogo da mesma forma que eu crio com as pessoas que conversam comigo, vamos fingir, Barra Ratara, que a senhorita não sabe de nada. Aí ela sorriu, com aquela expressão maravilhosa e linda que ela tem. E a gente estava em pé na sala, né? Onde vai ser a sala de jantar. E ela com aquele olhar assim, como é que eu vou dizer? Aquele olhar sincero, esperando uma palavra minha, me ouviu eu falar, Barra Ratara, você acredita que sábado uma mulher filmou os santos que ela tem na casa dela? Barra Ratara, você acredita que mês passado um jovem me procurou? Barra Ratara, você acredita que, por mais que eu tenha falado, ainda as pessoas me procuram achando que eu sou a solução para essas pessoas? Aí a única coisa que Barra Ratara disse foi: as coisas têm que seguir o seu fluxo, né? Então, quando você me apresentar o seu problema, eu vou adotar de agora em diante aquilo que Barra Ratara me disse hoje. Carlos, eu estou com um problema. As coisas têm que seguir o seu fluxo. Carlos, eu não ganhei na loteria. As coisas têm que seguir o seu fluxo. Carlos, me tornei milionário na loteria. As coisas têm que seguir o seu fluxo. Entendeu? Ela em nenhum momento disse assim: olha, Arques, fala para fulano, para ciclano, anota aí no teu aparelho tecnológico, né, que no caso seria celular. Anota aí. Pro fulano você vai falar aí? Não, de jeito nenhum. Tudo que eu apresentei para ela, ela disse: as coisas têm que seguir seu fluxo. Ela ficou comigo durante 20 minutos. Entrei dentro do carro da minha mãe, estou aqui agora no sítio dela. Daqui a pouco eu vou lá para casa no Vila da Serra, em Nova Lima. E esse trajeto de carro é 5 minutos, né? Da casa que eu comprei até no sítio da minha mãe. Eu fiquei pensando na propriedade da palavra. As coisas têm que seguir seu fluxo, né? As coisas têm que seguir seu fluxo. Matam avi arat. Matam avi arat. As coisas têm que seguir seu fluxo, né? Então, eu sou muito agradecido por todas as coisas, né, que a maioria de vocês fazem para pessoas desconhecidas, correto? E vocês fazem porque as coisas têm que seguir o fluxo. Então você usa as coisas têm que seguir o fluxo. É você compreender que naquele momento ali
É você que tem que resolver aquilo que você quer. Porque enquanto você não resolver, seja com o poder do seu pensamento, seja da maneira que for, as coisas continuarão seguindo o seu fluxo. Quando a gente fala de fluxo, a gente pode pensar em um rio indo para o mar, ou em um trânsito, como o de São Paulo, por exemplo, que é caótico. Fluxo de veículos, fluxo de água, né? O fluxo. Então, como eu posso resolver? Eu vou junto com o fluxo, eu escapo do fluxo com as coisas que eu aprendi ao longo desses 4 anos aí com esse doido desse Carlos aí, né? Então, deixe as coisas seguir seu fluxo. Então, quando ela me disse isso, era por volta de 9h08 da manhã, e até o momento que ela foi comigo lá para o quintal, e ela, diante dos meus olhos, subiu e entrou dentro da nave, e quando foi 9h20, a nave desapareceu, e aquela garoa, aquele chuvisco cessou, aquela nuvem densa dissipou, o sol bateu, e enquanto eu meditava isso, fechando a janela e a porta, e indo para o carro da minha mãe, eu pensei, de que maneira eu devo deixar seguir o fluxo, né? Deixar as coisas seguir o fluxo é o mesmo que dizer, aconteceu porque tem que acontecer. Então hoje é o segundo dia da semana, o primeiro dia da semana foi ontem, domingo. Pense nisso, né, que foi dito por Bahatara. Pense no que foi dito por ela. Até quando você vai deixar aquilo que você quer que resolva na sua vida seguir o fluxo? Até quando você vai agir? Até quando você vai ressuscitar dentro de você mesmo? Igual eu falei, desde 2016 para cá, você está bem ou está mal, não vai me afetar em nada. Você ser rico ou continuar sendo desfavorecido financeiramente, não vai me afetar em nada. Certo? Você acreditar ou não no que eu falo, não vai mudar nada na minha vida. Você, seguindo ainda os seus conceitos de crença, não vai também mudar nada na minha vida. Tá entendendo? Nada. Nada, nada, nada. Nesse sentido, eu isolo todos vocês e digo, deixe as coisas seguir da maneira que tem que ser seguida. E como essa palavra influencia diretamente ao desejo da mente, eu me privo desse desejo porque eu não tenho direito de interferir na livre escolha de pensamento de ninguém. Quer me contar o seu problema? Pode contar. A primeira coisa que eu vou dizer é: deixe as coisas seguir o fluxo. E em seguida eu vou dizer: eu desejo que o que você quer aconteça. Então essa reflexão que eu estou fazendo aqui para vocês, vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, na mídia social que vocês quiserem, tá?
Pode até compartilhar a imagem que eu vou passar para vocês de Barra Ratara, porque não sei se você tem ela aí no seu arquivo, mas acredito que a maioria tenha. Então, o que eu vou dizer é o seguinte: hoje, nesse segundo dia da semana, eu digo para você, deixe o fluxo seguir, né? Deixe as coisas acontecer da maneira que tem que acontecer. E eu desejo que o que você quer aconteça, desde que o seu desejo não interfira no livre arbítrio de ninguém. Beleza? Uma ótima segunda-feira para todos. Vou me aprontar aqui para mim ir lá para minha casa. Um abraço.